A paz do Senhor, meus queridos, trazemos neste momento mais uma reflexão bíblica baseada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Leiamos. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto deixa bem claro qual não é a missão de Jesus e qual é a missão de Jesus. Por que a missão de Jesus não é condenar o mundo? Porque o mundo não precisa ser condenado. O mundo já está condenado sem Jesus. O mundo sem Cristo, ele está condenado. O mundo está condenado por quê? Por causa do seu pecado. O homem pecou e com isto adquiriu para si a condenação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, o Senhor, quando ele fala ao homem antes deste pecar, o Senhor o adverte dizendo: da árvore que está ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Morte é separação, e a principal morte é a separação do homem com Deus, separação entre o homem e Deus. Porque Deus é a vida. Quando Deus fez o homem, fez do barro, fez do pó da terra, melhor dizendo, e soprou nas narinas do homem, e este veio a ser alma vivente. A vida do homem vem de Deus. Quando o homem pecou, ele separou-se de Deus, da comunhão com Deus, e assim adquiriu para si a condenação da morte. Existem duas naturezas, duas características da morte nesse aspecto. A primeira, separação espiritual do homem de Deus pelo pecado, a desobediência, já está separado de Deus. E segundo, a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Porque por enquanto a morte é uma separação que pode ser corrigida, né? Por enquanto a condenação do homem, a morte pode ser corrigida, porque Cristo veio para salvar. Muito bem. Esse pecado de Adão, ele passou a todos os homens. Em Salmos, de número 51, versículo 5, Davi vai dizer que em pecado lhe concebeu sua mãe. Davi traz o entendimento exatamente de que o pecado é hereditário, assim como toda a carga genética humana é herdada pelos filhos. As características genéticas são herdadas pelos filhos, e assim também o pecado é. E o pecado passou a todos os homens, né? Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e estão separados de Deus. Em Isaías 59, versículo 2, diz que o homem está separado de Deus pelo pecado. Então, o estado de separação, que é o mesmo estado de condenação, já está no mundo. O homem já está condenado. Para resolver esse problema foi que Cristo veio. Cristo veio como um substitutivo do estado de condenação do homem. Cristo veio para substituir o homem em relação à morte. Cristo morreu no nosso lugar. Cristo veio como advogado para advogar nossa causa, conforme está em 1 de João 2, versículo 1. Então, Jesus, ele veio para salvar, não para condenar. Jesus veio salvar. Jesus é o Salvador. Desde o dia em que Jesus veio ao mundo até o dia de hoje é tempo de salvação. Todos nós alcançamos a salvação por meio de Cristo Jesus. Sem Jesus não tem salvação. Nenhum outro nome é dado diante dos homens pelo qual importa que sejamos salvos, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. Então, Jesus é o Salvador. Você pode alcançar sua salvação. Você que não é salvo, alcança sua salvação. Existem duas situações graves em relação à salvação. Uma é a pessoa não alcançar a salvação. E o texto vai dizer aqui, no versículo 19, que a condenação do mundo, mesmo com Cristo, o mundo continua condenado. Em que sentido? Em que o homem rejeita a salvação, rejeita Cristo. Quando o homem rejeita Cristo, ele continua condenado, piora a sua situação. Portanto, aceite a Cristo como Salvador e adquire a sua salvação. Há um risco também com relação aos salvos, a negligência da salvação. Os salvos podem negligenciar a salvação, os não salvos não podem negligenciar.
mas os salvos podem. Então, não negligencie sua salvação, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 2, vai dizer, ou capítulo 2, versículo 3, vai dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, apegue-se à salvação em Cristo Jesus urgentemente, pois é uma bênção da parte de Deus para todos os homens.